Olá, turminha, tudo bem com vocês? Esse é o canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou o professor Robson e nós vamos ter uma aula muito legal hoje. A aula que nós iremos ter vai falar um pouquinho sobre esse planeta aqui, ó, que nós moramos, o planeta Terra. E uma grande contribuição que ele nos dá, que é a água. E quais são os benefícios da água para nós? Vamos lá. Como eu já disse, o planeta Terra, ele contém muita água. Dessa proporção, existe a água salgada e a água doce, cada um com seus fatores. Em relação à água doce, ela é muito útil para nós, seres humanos. Nós necessitamos beber constantemente água. Ela faz com que nosso corpo fique hidratado e contribui para o processo de alguns órgãos que nós temos. Outra coisa interessante também é a água para os animais. Os animais precisam de água constantemente. E um outro fator determinante é a água para as plantas e os vegetais, aqueles alimentos, as frutas que nós comemos dia a dia. Baseado nisso, eu trago para vocês um texto. Esse daqui, a água. Ele é somente esse tamanho, são 3 parágrafos, mas nós vamos separá-los para nós entendermos melhor quais são os benefícios da água. E a cada um desses parágrafos eu te darei um comando da atividade. Vamos lá? Iniciando com português. O consumo mundial de água triplicou em 1950, mas as reservas de água do nosso planeta não acompanharam o aumento do consumo, continuando assim nos mesmos níveis. O que chama a atenção também é que nas últimas décadas o consumo médio de água tem se ampliado cerca de 50%. Vamos lá então à proposta da atividade? Baseado nesse texto que eu fiz a leitura agora para você, me responda, qual é o tema desse texto? Segundo, qual foi a modificação no consumo de água em 1950? E o terceiro, qual foi o aumento do consumo de água nas últimas décadas? Tá tudo nesse texto que eu acabei de ler para você. É só novamente fazer a leitura e responder. Eu acredito que você é capaz. Vamos para o próximo passo? Usando uma torneira aberta durante 5 minutos para escovar os dentes ou fazer a barba, se gasta em média 12 litros de água. Algumas maneiras de economizar até 2 litros de água são: escovar os dentes utilizando um copo de água, fazer a barba colocando um tampão na pia. Uma torneira que fique gotejando um dia inteiro gasta cerca de 45 litros de água. Outra atitude que desperdiça muita água é um banho demorado. Vamos agora para mais uma intervenção de uma atividade. Baseado nesse texto que eu acabei de ler para você, me responda. Quanto gasta uma torneira ligada por 5 minutos? A outra seria essa. Quanto desperdiça uma torneira gotejando durante um dia? Respondido? Vamos para o outro. Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Por isso, recomenda-se que sejam trocadas as válvulas de descargas antigas por válvulas novas que têm 2 opções de descarga. E para quem não pode trocar a descarga, deve-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas. Devemos ter consciência que a água é um bem essencial para a vida de todos. Me responda então esse próximo comando aqui. Quanto gasta em média uma descarga baseado no texto que eu acabei de fazer a leitura para você? O outro é esse. Segundo o texto, o que podemos fazer para economizar água? Respondido? Continuemos. Agora o desafio de matemática. Olha só, é bem fácil. É o mesmo texto que eu acabei de ler para vocês, fatiado, porém com comandos diferenciados. O primeiro é esse. Copie do texto que eu acabei de ler para vocês os números que aparecem no texto. Quais são os números que aparecem aqui? Dá uma lida e retira somente os números. E aí vamos continuar. Na letra A, escreva estes números em ordem crescente. E letra B, escreva estes números em ordem decrescente. Ok? Faça aí esse comando dessa atividade e vamos para mais um passo. Número 2.
Sabendo-se que uma torneira gotejando gasta 2 litros de água por hora, responda quanto ela gastará em 2 horas. Qual é a operação que eu vou utilizar para ter a resposta da letra A, da letra B, da letra C e da letra D? Cada um com números diferentes, mas baseado na quantidade de litros que a torneira gasta por hora. Fique atento para esse comando. Número 3. Uma descarga gasta cerca de 19 litros de água. Descubra quanto de água cada casa gastará com descarga em um dia. Então, na letra A, na casa de Fernanda, tem 2 pessoas que puxam a descarga cerca de 7 vezes ao dia. Então, já tem um comando que é 7 vezes ao dia, baseado aqui na pergunta problema. Então, qual é a operação que eu vou precisar utilizar para ter a resposta certa da minha perguntinha aqui? Quanto se gasta utilizando a descarga, em média, por 7 vezes ao dia? Na letra B, na casa de Robson, tem 5 pessoas. Elas utilizam a descarga 18 vezes ao dia. É mais uma continha que eu preciso fazer para ter a resposta certa. Vamos continuar. E agora em ciências. A contaminação da água traz algumas consequências para os seres vivos. Registre no portal a letra que traz a resposta correta. É a primeira, que é a letra A. Morte de animais aquáticos, doença para os seres humanos, muitas vezes acarretando em morte. Ou é a letra B. Não existe doenças relacionadas à água. Letra C. As árvores sobrevivem tranquilamente em águas contaminadas. E a letra D. A contaminação da água acontece somente quando chove. Qual dessas daqui é a verdadeira, baseado na pergunta problema que eu fiz para você? Vamos para a geografia. No Brasil, qual é a região que mais sofre com a falta de água? Número 2. Qual o nome do rio que tem na sua cidade? E o número 3. O rio que tem na sua cidade nasce em qual estado? E onde é que ele deságua? Você consegue responder? Sim, eu acredito em você. Finalizando, essa é mais uma aula que nós realizamos com vocês, que é Canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. E a proposta foi um estudo sobre a água. Ela é um grande benefício para nós e, aproveitando que nós estamos em casa, beba muita água, porque ela faz bem à saúde. Até a próxima!